O fim do Kenjaku e a expansão de domínio do Yuta. Ficou curioso para ver esses acontecimentos? Fica aí que eu vou falar tudo o que aconteceu no capítulo 249. A gente começa com um flashback do Yuta contra o Kenjaku, o que de certa forma é surpreendente, porque nós fãs de Jujutsu Kaisen estamos acostumados a ver mortes fora das telas, então mostrar a morte do Kenjaku era uma coisa que eu já não esperava mais ver. Enfim, a gente percebe que o corpo do Suguru Geto começa a se movimentar e libertar todas as maldições. Provavelmente isso daí é uma característica do corpo do Suguru Geto. Quando morre, provavelmente ele libera todas as maldições mesmo. E o Yuta vem tentando matar todas elas, conter o grande número de maldições que o Kenjaku tem. Lembrando que se for libertado, muita gente ia morrer. Então é importante pro Yuta matar todas elas. No meio dessa confusão toda, o Kenjaku consegue fazer algumas coisas ainda, apesar dele ser somente uma cabeça e estar sendo segurado pelas maldições que ele acabou liberando, ele consegue colocar a regra que a gente já viu do jogo da Bate, que permite ao Sukuna fazer os planos do Kenjaku. Além disso, ele também revela a forma como ele vai fazer isso, e era como a gente suspeitava, utilizando o Tengen. A gente vê o Tengen numa forma inusitada, como se fosse um feto, e esse é o Tengen que ele manda pro Sukuna, aquela bolinha que o Sukuna comeu lá no capítulo anterior. Então, era o Tengen de fato. As últimas palavras então do Kenjaku são de meio que admiração ao Takaba, dizendo que até que foi uma luta ok para sua última luta de 1000 anos, e revela que os seus movimentos, que levaram aí todo um século, não irão ser em vão, e que vão ressoar mesmo depois de sua morte. O Yuta finalmente consegue dar o golpe final, finalizar o Kenjaku, dando uma espadada na testa, e tudo isso mostra o porquê que o Yuta acabou levando um tempinho a mais para aparecer na luta contra o Sukuna. Levou um tempo porque ele tinha que matar muita maldição, mas com esse flashback a gente vê que foi confirmada de vez a morte do Kenjaku. E também não teve muita novidade aqui, com o que aconteceu no capítulo anterior, meio que deu para deduzir tudo o que aconteceu. Eles só decidiram mostrar mesmo para ter zero dúvida dessa vez. Voltando para a luta do Yuta contra Sukuna, o Yuta repara que aos poucos a técnica reversa do Sukuna está voltando. Então é mera questão de tempo para que ele consiga utilizar novamente sua expansão de domínio. Ou seja, eles precisam acabar logo com o Sukuna, porque senão vai ficar cada vez mais difícil. Além disso, o Yuta começa a refletir as suas ações, a sua estratégia tomada. Ele começa a se questionar se foi uma boa ideia ir lá matar o Kenjaku ao invés de tentar matar o Sukuna de uma vez. Se não era melhor mandar a Maki ao invés dele. Mas ao mesmo tempo que ele começa a se questionar, ele também chega à conclusão de que era necessário mesmo que ele fosse enviado para lutar contra o Kenjaku, porque se fosse a Maki, talvez ela não conseguisse impedir todas aquelas maldições que foram libertadas do corpo do Suguru Geto. Se não fosse a Rika naquele momento, seria um desastre parecido com o que aconteceu em Shibuya, e muita gente provavelmente teria morrido. Então o Yuta meio que se consola dizendo que era necessário que ele estivesse lá, mas ele meio que se arrepende ao mesmo tempo de não ter lutado contra o Sukuna e impedido com que chegasse nessa situação crítica em que está. No meio dessa reflexão, o Yuta ataca o Sukuna. A Rika faz meio que uma cortina de fumaça, com o Yuta metendo a espada direto no Sukuna, que consegue se defender com suas mãos. Surpreendentemente, o Sukuna utiliza uma técnica estranha para segurar a espada do Yuta, fazendo mini cortes no ar e impedindo com que ela cortasse, mas o Yuta rapidamente se adapta, larga a espada e mete um murrão na boca do estômago do Sukuna, ao mesmo tempo que a Rika tentava atacar o Sukuna e por isso ele teve que se defender, e ao mesmo tempo também que o Sukuna soltava alguns de seus cortes, que acertou um pouco o rosto do Yuta. A luta continua com a Rika jogando vários destroços para cima do Sukuna, enquanto o Yuta desviava de alguns cortes que o Sukuna lançava e contra-atacava utilizando a sua espada. Mas no meio dessa luta, o
o Yuta ainda está refletindo sobre as suas decisões. Se era melhor ele ter vindo lutar contra o Sukuna de uma vez e ajudado, por exemplo, o Higuruma, ou se era melhor ele ter ido matar o Kenjaku pessoalmente. E a conclusão que ele chega é que foi simplesmente uma decisão meio que egoísta. Foi ele que quis ir lá matar o Kenjaku. Ele queria se vingar do Kenjaku por não ter destruído o corpo do Suguru Geto lá quando ele enfrentou o Suguru Geto da primeira vez. Então, por esse sentimento de culpa que ele tem, ele decide acabar logo com essa luta. E contudo, mesmo contra o Sukuna, ele libera a sua expansão de domínio. A gente vê um cenário cheio de katanas no chão e o Sukuna já utilizando a sexta Oka de Vime, que é um domínio simples, já se precavendo de um possível ataque garantido que essa expansão de domínio teria, mas o Yuta agarra uma espada, dá uma espadada lá no Sukuna, e quando o Sukuna meio que dá uma defendida, esse ataque se revela ser o quebra-gelo fino, a técnica da Uro, só que bem potente aqui, causando um dano realmente grandinho no Sukuna. O primeiro dano que o Sukuna leva de fato desde a sua luta contra o Satoru Gojo. Depois desse golpe vem a possível estratégia do Yuta para lidar com o Sukuna, em uma estratégia que só é possível utilizar com a sua expansão de domínio. A ideia do Yuta é utilizar a técnica da Anjo para forçar o Sukuna a utilizar a sexta Oka de Vime. Forçando o Sukuna a utilizar esse domínio simples, ele vai estar utilizando ali 2 de seus braços e provavelmente também a boca de sua barriga, limitando os movimentos do Sukuna. Ao mesmo tempo, o Yuta ia atacar o Sukuna com as espadas que tem nesse domínio, que são técnicas amaldiçoadas, forçando o Sukuna a uma posição defensiva. Ao mesmo tempo, o Itadori teria uma peça fundamental. O Itadori seria aquele que daria o golpe final e, teoricamente, utilizando sua técnica especial de captura de almas, o Itadori conseguiria separar o Sukuna do Megumi, revelando então teoricamente o que são esses braços do Itadori. Seria uma técnica que conseguiria separar a alma do Sukuna com a alma do Megumi. Terminando assim o capítulo de hoje com a boa notícia de que semana que vem teremos capítulo novamente. Mas lembrando, isso daqui é uma tradução completamente amadora e por isso talvez tenha alguns erros de tradução aqui nesse capítulo e é necessário que você veja depois o review oficial com a tradução oficial para corrigir qualquer erro que venha a ter esse capítulo, beleza? No mais, eu espero que você tenha se inscrito aqui nesse canal, curtido o vídeo e se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo para conversar aí com a galera ou para tirar a sua dúvida, beleza? No mais, eu vou ficando por aqui, agradeço por assistir até agora e até mais.